Olá, bando de elétrons. Agora é noite, boa noite, bom dia para quem assistir de dia, boa tarde, bom fim de semana para todo mundo. Meia-noite, não meia-noite, a minha noite, ela começa às 21 horas. Aí eu deito e vou ver um filme qualquer, né? E durmo. Quando eu deito, não é para pensar em programação mais. Mas quando eu acordo, às 6 da manhã, eu já acordo programando com alguma ideia pronta. É assim, não tem jeito. Então eu já acordo, né? O meu supervisor na empresa que eu estou prestando serviço, né? Ele fala assim, nossa cara, você faz muito rápido. Aí eu digo para ele, não sou eu que faço. Aí ele sabe que eu uso inteligência generativa, né? Não sou eu que faço. Então, é uma coisa que foi inventada para o nosso uso. Não sei se é para o nosso bem, mas é para o nosso uso. Se falam-se, né, do brain hoop, é isso, né, que se pronuncia, né, apodrecimento cerebral. Eu confesso que eu já não consigo programar sem inteligência artificial. É muito complicado. Eu já esqueci metade dos comandos, metade dos frameworks, e só quando eu olho é que eu relembro. Então, assim, é complicado. E fora que eu programo C, C++, PHP, JavaScript, TypeScript, mais algumas outras ferramentas. Isso dá um nó na cabeça, porque às vezes eu estou lá e eu estou digitando como se eu estivesse no JavaScript. Nem que JavaScript e C tem uma estrutura parecida, né? Apesar de ser diferente. Né? Não me cancelem por causa disso. Então, assim, é um desafio. É um desafio. Quando eu vejo essas vagas de full stack, eu fico falando, esse cara deve ser muito inteligente, porque ele programa em todas as camadas, né? Desde o SQL, ou NoSQL, ou algum banco orientado a objeto, né? Até o finalzinho lá da ponta no front-end. Né? É cuidar de muitos detalhes. Eu não gosto, não. Eu prefiro focar só no back-end e firmware. Essa aplicação desktop, ela está sendo interessante para mim porque eu tenho usado ela no meu trabalho muito. Está sendo muito útil. E eu fiz ela para atender as minhas demandas e dos usuários que surgirem e vierem a trazer demandas para mim. Teve um rapaz que está usando, ele pediu para fazer uma integração com, não sei se eu posso compartilhar, mas ele pediu uma integração com o Shell, para avançar um pouco mais. Foge um pouquinho do que eu estou fazendo. Mas teve um outro usuário que pediu uma coisa bem interessante, que é a capacidade dele gerar documento. Então ele deixaria de ser um reader para ser um create e-books. Então eu poderia no chat ir conversando com o chat e ele criando o documento para mim. Eu achei isso muito legal. Então é uma das coisas que na versão 0.2 ou 0.3 ou 0.4, né, uma versão que mais impactante, ou na 1.0, eu possa vir a desenvolver. Já pensou? Você está lá no chat escrevendo lá a sua história, ou escrevendo o teu relatório, ou escrevendo uma procuração e ele fazendo o PDF para ti. Eu achei a ideia bem interessante. É uma coisa a se pensar e avaliar, a ser colocada no nosso. Aí ele passa a ser Genai e-book, né? Genai e-book, agora qual o nome que a gente usaria no segundo ali para caracterizar, né, a capacidade dele gerar também. Né? E-book Generator seria um outro software ou seria o mesmo software usando a IA? Né? É um
caso a se pensar. O grande desafio desse tipo de software é como acontece com o Manus, né? O Manus, na minha opinião, já está meio que ultrapassado, né? Ele precisa se atualizar aí e trazer algum recurso, algum diferencial. Eu tentei escrever um livro no Manus e ele se embola na hora que chega um ponto bem avançado, assim, sabe? E eu acho que ele precisa dar um gás nele. Então, esses sistemas agênticos, né, que usa vários agentes, eu tenho umas ideias para isso. Né? Talvez o Genai, o GER, né, o Genai Book Reader, possa vir a aplicar algumas técnicas de multi-agente para agilizar, né, algumas coisas da leitura. Né? Mas eu acho que no ponto que está, ele já está bem interessante. Né? A gente precisa só corrigir os bugs, que tem muitos bugs, porque eu estou fazendo um desenvolvimento, né, que ele vai crescendo conforme vão surgindo os requisitos. E eu vou deixando os bugs para ser resolvidos mais à frente. Uma hora eu vou tirar só para resolver bug. E eu estou querendo também dar a classe que cuida da interface principal, ela está muito grande, ela está com mais de 2.000 linhas. E isso não é muito bom para desenvolver com inteligência generativa. Então eu vou quebrar ela, gerar alguns façades, né, faquees ou fachadas, né, e essas fachadas cuidarão de cada coisa. Então ela vai ter a fachada que cuida da interação com o chat, a fachada de impressão, a fachada de busca, a fachada de outras verificações, para quebrar um pouco o código e separar ele em especialistas. Né? Aí eu já misturei padrão de projeto com Domain Drive Design. Né? Então vamos ver o que sai disso aí. Né? E eu estou gravando esse vídeo para dizer que já está sendo upado a versão 0.1.11. Né? A versão 0.1.11 ela adiciona impressão, ela verifica se tem uma versão mais nova, talvez não esteja funcionando muito bem, eu preciso testar mais. Eu vou testar na versão 1.12 esse recurso, porque eu lanço uma versão e corrijo os problemas na próxima. Né? Os bugs mais pesados vão ser resolvidos mais à frente. Então, vamos ver aqui como que está essa questão da impressão. Né? Já está aberto aqui um edital. Vamos clicar com o botão direito, tem a opção imprimir, ele aparece aí para imprimir, certo? Aí você pode escolher, né? Print to file, por exemplo. Print. Aqui ele imprime só a página. Se você quiser imprimir o documento, você vem em configuração. Onde mesmo? Esqueci onde que eu pus. Onde que eu pus? Aqui, documento, imprimir. Tá certo? Documento, imprimir. Pá. Ele vai abrir a mesma caixinha, só que aqui ele vai imprimir tudo. Tá certo? Então vocês testem aí para a gente ver como que está funcionando. Certo? Então é isso que eu ia mostrar hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem a questão de verificar a versão, né? Que ela só funciona se tiver uma versão mais nova. Então não adianta eu testar com essa aqui. Eu vou ter que gerar a 0.1.12, ver se está funcionando o auto-update. Aí na 13 eu vou resolver esse problema. Tá certo? Na 13 eu resolvo o problema que foi gerado na 11.
Na 12 eu resolvo os problemas que não dependem de coisas assim, né? De release. Mas é um problema só, na verdade, né? E o que mais? Estou cansado. O que mais que a gente tem para falar? Eu acho que é só isso, né? Teve uma pessoa que falou que o meu projeto tem muito arquivo, muito RAID. Aí só de maldade eu criei mais 3, mais 2. Um em inglês, um em francês e um em árabe. 3. Árabe porque eu sou muçulmano, né? Eu não sou árabe, eu sou muçulmano. Sou brasileiro muçulmano. Aí eu falei assim, só de maldade eu vou criar um árabe, um inglês britânico e um francês. Por quê? O árabe, porque eu tenho conhecidos árabes, né, que moram em outros países, inclusive. O francês, porque francês gosta das coisas em francês. E os ingleses, porque os Estados Unidos está já fora do mercado, está decadente. Não vou fazer os Estados Unidos, vou fazer para todos os idiomas em geral, né? O Canadá também fala francês, a Austrália fala inglês, né? E quem quiser traduzir, né, eu vou lançar em breve uma versão com os arquivos para tradução. Então já vai ser em breve, né, a qualquer momento sai uma versão que permite criar, né, as traduções para o nosso Genai e-book Reader. Então, né, a maior dificuldade vai ser em mandarim, né? Eu não tenho o menor conhecimento de como funciona. Vou tentar fazer alguma coisa que preste, que dê para usar mandarim, né? Eu não sei se é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, eu sei que era de cima para baixo, mas com a computação ele começou a ser esquerda-direita, né? Então tem que ver isso aí. O que mais? Vamos ver aqui no changelog. Então, changelog é onde eu registro tudo, né? Criar a documentação do código, melhorar a detecção de dados como títulos, autor, editor, relativos aos metadados, usando o nome de arquivo para construir os metadados do e-book, né? Se não tiver metadados, ele usa o nome do arquivo. Interação com IA generativo para obter mais dados sobre o livro. Então ele cria uma tabela e mostra nessa tabela o que foi obtido do metadado, o que foi obtido do arquivo, o que foi obtido da IA e o que foi obtido do Google Books, né? E assim você avalia qual que você quer. Você tem um combo box, eu quero o atual, quero do Google, e vai selecionando os parâmetros de forma correta. Eu estou pensando em seguir um pouco a linha do Calibre. Calibre eu uso ele para gerenciar minhas bibliotecas, né? Calibre, meus livros, né? E as minhas bibliotecas. Cadê? Tá aqui. Eu tenho mais de uma biblioteca. E como é que eu ia dizendo? Ele está com um problema para associar o arquivo. Foi um bug aqui que eu injetei sem querer e ele está com um problema. Preciso resolver isso urgentemente. Ó, imprimir está aqui, ó, página 10, Genai e esqueci de mostrar. Ah, tá, foi mal aí. Eu escolhi o PDF em vez de escolher o app. Agora ele vai, agora está abrindo direitinho. Então eu preciso também ver isso aqui, ó. Ele abriu 2 janelas com o mesmo arquivo. Ele precisa identificar que já tem uma janela com aquele arquivo aberto e não abrir de novo. Abrir a mesma janela. Tá? Isso aí não é uma das coisas que nós vamos trabalhar em breve. Então, ideia não falta, mas eu quero ouvir vocês, nas ideias de vocês.
para a gente continuar. Então, continuando aqui no changelog, contabilidade do tempo gasto para gerar índice de images, checagem se é uma última versão, né, que eu já falei, perguntar ao usuário se ele deseja associar o leitor aos arquivos PDF, recursos de impressão adicionados, né, que mais? Melhoria na integração com WSL, vai ser na próxima versão, e só isso, né? Só isso. Ok, gente? Aí prontinho, já está disponível no GitHub e no app Image Hub em breve. Tá bom? Obrigado. Bom descanso para quem está de noite já indo descansar. Né? Boa semana, bom fim de semana. Muita coisa boa para vocês. Porque a vida não é perfeita. Às vezes a gente passa uns perrengues, como diria meu pai. Né? Mas tem tanta coisa boa que acontece com a gente que se a gente der uma olhadinha para elas, a vida fica bem melhor. Né? É o que dizem, né, de ser grato. Eu reclamava muito na minha vida passada. Reclamava muito. Eu falo vida passada antes da depressão. E depois da depressão, eu pude me fazer um autoconhecimento assim, profundo sobre quem eu sou. E o que incomodava algumas pessoas e eu não percebia. Não que fosse importante eu me transformar por causa dos outros, não é isso. Mas para melhorar os relacionamentos, as relações. Eu aprendi muito com isso. Vale a pena a gente fazer uma autoavaliação e buscar corrigir alguns trajetos que a gente está seguindo. Né? Então é isso, gente. Bom descanso para vocês.